Prazer enorme ter você em mais um vídeo aqui no canal SPFC TV Léo Jesus. Se você está me conhecendo hoje, prazer tanto quanto. O meu nome é Léo Jesus, sou jornalista esportivo, faço pós-graduação lá na Gazeta, na Casper Libero, então tenha convicção. Você está em um canal com responsabilidade sobre o maior clube deste país, que é o São Paulo Futebol Clube, que é notícia a partir deste segundo. Tricolor paulista venceu o São Bernardo por 3-1 e garante o mando de jogo da quartas de final que ocorrerá no estádio do Morumbis. Quando você estiver vendo esse vídeo, a Federação Paulista vai confirmar o que eu passarei para vocês, que é uma grande possibilidade. São Paulo deve enfrentar o Novo Horizontino na segunda-feira, às 20 horas. Tudo porque no sábado não seria uma data viável, porque o Novo Horizontino enfrenta o Rio Branco do Espírito Santo na quinta-feira às 20 horas pela Copa do Brasil. Então seria um período curto para o adversário do Tricolor e no domingo o jogo da TV deve ser o do Corinthians. A Record deve escolher a partida do Corinthians por uma questão de audiência superior ao do São Paulo, restando ao Tricolor jogar na segunda. Outro detalhe do domingo, colocar São Paulo e Corinthians na mesma data, tem aquela questão da segurança pública. São Paulo e Novo Horizontino deve ser confirmado para segunda-feira às 20 horas, tá? Sobre o jogo contra o São Bernardo, para mim a melhor partida que o São Paulo fez no ano, até melhor do que o segundo tempo contra o Corinthians, que até então era o melhor momento do São Paulo na temporada. Mas diferente daquele jogo, eu achei um São Paulo mais compacto, um São Paulo mais aproximado, né, com um pouco mais de velocidade. Também o esquema tático, acho que a mudança do Zubeldia ela foi muito boa. Tinha dado certo defensivamente contra o Palmeiras, onde o São Paulo fez com que o Palmeiras não jogasse naquele 0-0. Só que agora com a inclusão de Lucas, Oscar, o próprio André Silva, que está em uma fase superior ao do Caleri, aliás, uma discussão aqui nos comentários. Caleri ou André Silva, quem que você seguiria como titular? Pelo momento eu seguiria com o André, mesmo achando o Caleri mais decisivo, e aí é um contraponto, porque nós vamos entrar em uma fase decisiva, né? Mas eu seguiria com o André por uma questão de meritocracia, centroavante vive de gol, mas quero saber a sua opinião, tá? Mas só pra gente não sair tanto do assunto, gente, gostei do time do São Paulo, eu acho que com devidas mudanças aí, com a volta do Alan Franco pro sistema defensivo, né? As laterais, eu achei que o Cédric foi muito bem, pode ser mantido como titular. O Wendel, aí precisa entender a questão da condição física dele, me parece um pouco abaixo, embora fez uma boa partida. Em um sistema de 3 zagueiros, é um lateral esquerdo mais incisivo comparado ao Enzo Dias. Mas aí, para o próximo jogo, é uma questão física, me parece que o Enzo está um pouco à frente ainda, tá? Mas pensar nesse 3-5-2, que com a bola vira um 3-4-3, momentos ali que o Oscar espeta um pouco mais pra frente, com o André de centroavante, se você preferir o Caleri ou o próprio Luciano, não tem problema, e o Lucas se aproximando, pra mim o Zubeldia tem a solução, pelo menos momentânea, já pensando em umas quartas de final. O quarteto, um 4-4-2, já tá mais do que testado, dá certo em alguns momentos, em alguns jogos no setor ofensivo, o setor defensivo deixa muito a desejar. E ainda mais agora, que emenda o próximo assunto, que é Pablo Maia. Péssima notícia. Jornalista André Hernan trouxe que o período de recuperação será de no mínimo 2 meses e pode piorar. Talvez Pablo Maia possa precisar até de uma cirurgia, que Deus livre esse garoto disso. É quase que um pesadelo para o clube, principalmente para o atleta, né, do ano passado. Pablo Maia, que nem estaria provavelmente mais no São Paulo se não fosse aquela contusão. Então para o São Paulo é trágico, mais uma vez perde um pilar ali do sistema defensivo do time. E você pensando na parte financeira, o São Paulo aposta que Pablo Maia será a maior venda do ano, né? Então, campo primeiro, que principalmente é o que importa para nós torcedores, e financeiramente para o clube é uma situação terrível. Pronta recuperação para o Pablo Maia, esperamos que não se confirme a necessidade de cirurgia. Falando agora de Luiz Zubeldia, gente, primeiro ponto sobre a entrevista coletiva, eu gostei bastante. O Zubeldia chamou a responsa, falou que a culpa era dele, que ele entende que merece sim ser cobrado, tanto interna quanto externamente, que o time não vinha bem e ele repensou algumas coisas, inclusive eu acho que o esquema tático é referente a isso também, tá? Então, entrevista bastante lúcida. Ele vai ter uma dor de cabeça sem o Pablo Maia. Qual será a dupla de volantes? Uma sugestão, aqui eu até coloquei hoje na minha tuitada do dia, tá? Será que não dá para pensar em Luan? Eu não tô nem falando agora pro Campeonato Paulista, que aí precisaria de um entrosamento, mas acho que mais parecido com o Pablo Maia, de repente já tem alguém lá disponível no CT, tentar o Luan, fazer alguns treinamentos com ele para verificar se agrada ou não, Zubeldia. Pode ser um caminho, tá?
Mas para agora, Luiz Gustavo, não sabemos se voltará a tempo ainda desse próximo jogo, provavelmente segunda-feira. Então, para mim, tá, gente? Recua o Alisson, que é o que tem para hoje, é o jogador com mais característica defensiva. Você vai até melhorar essa primeira saída de bola, que ele tem uma capacidade superior à do Pablo Maia, perde um pouco no sistema defensivo e joga com o Marcos Antônio como um segundo volante ali. Aliás, foi muito bem na partida também contra a equipe do São Bernardo. Para mim, a dupla deveria ser Alisson e Marcos Antônio. Deixa nos comentários o que você faria se fosse o Luiz Ubeldia. Lembrando que tem essa questão da possibilidade de utilizar também o Luan. O Zubeldia, que eu citei que foi bem lúcido na entrevista coletiva, para mim é pouco lúcido quando se interessa e sugere o nome do jogador da Ponte Preta. Estamos falando de Jean Dias, tá? Jogador de 34 anos, que faz um bom campeonato paulista, passagem por Grêmio, São Caetano, 15 de Piracicaba, Inter, Paysandu. É um jogador que rodou bastante no futebol brasileiro, gente, 34 anos e tem o seu grande destaque agora no Campeonato Paulista pela Ponte Preta. O Zubeldia teria ficado encantado com a partida que ele fez contra o São Paulo no Morumbi, realmente foi muito bem e faz, de fato, um bom paulistão. Mas muito cuidado, efeito Raí Ramos, que fez um bom paulistão também pelo Ituano, tudo que ele tinha feito na carreira na ocasião até os seus 28 anos, e por causa muito de um jogo contra o Corinthians, o São Paulo emocionado contratou o jogador. Só que tem um detalhe muito pior, eu não tenho nada contra, de repente o cara chega e arrebenta no São Paulo. Só que você contratar o Jean Lucas com 34 anos para jogar na ponta como uma opção ao Lucas Moura ou ao Ferreirinha, e enterrar o talento do Ferreira, enterrar o talento por exemplo, do Luca, que está na base, poderia ser testado também. Você doar o William Gomes para o Porto e aí de repente contratar um jogador da Ponte Preta com 34 anos, num clube como o São Paulo, que precisa fazer dinheiro, não faz o menor sentido, tá? Para mim é um tiro no pé, é uma péssima escolha e o Zubeldia, que continuarei criticando, não é porque ganhou um jogo, né? Apoio o trabalho, mas continuarei criticando muito pela pouca utilização da base. O fato do André Silva, por exemplo, estar indo bem quando entra no lugar do Caleri, não significa que tá tudo beleza então e que acertou de não dar chance pro Rian Francisco. Para mim tá totalmente errado a utilização da base, tá? Porque senão, gente, ganha, fica tudo bem, perde, tá tudo errado. Eu não gosto de agir dessa maneira, né? Então a utilização da base é um problema. Pedir jogador de 34 anos da Ponte Preta, tendo os promissores Ferreira, Luca como opção, o próprio Henrique Carmo, que não é utilizado até agora, não faz o menor sentido. Para mim, se o São Paulo fizer isso na situação que está o clube, é uma bagunça total. Então sou contra a contratação desse jogador da Ponte Preta aí. E se vier eu abraço todo mundo que vem, apoia, aí vestiu a camisa do São Paulo, são outros 500. Mas a análise prévia eu acho bastante preocupante e sem sentido, tá? Deixa eu mandar uns parabéns aqui pro Paulo Barreto, que tá sempre nos comentários, praticamente em todos os vídeos, e hoje é o aniversário dele. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por todo o carinho que você tem com o meu trabalho. E obrigado a todos vocês, deixem um like, se inscreva no canal, ative as notificações da minha parte, que o meu amigo Jesus Cristo abençoe a sua vida. O canal está com grupo no WhatsApp, eu tô deixando o link fixado no primeiro chat aqui, tá? Não é um grupo de bate-papo, são informações lá, algumas até em primeira mão do canal, só clica e já cola com a gente. Valeu e tchau!